Começando agora a nossa gravação da nossa aula para continuação da matéria de cálculo, né? Então vamos lá, mudar aqui a nossa cena. Deixa eu só enquadrar direitinho aqui, que não está bem enquadrado. Nós vamos fazer isso agora. Vamos lá, agora eu acho que tá ok, né? Começando a nossa aula agora. Vamos lá. Chegando o nosso amigo Nelber aí. Vamos lá. Nelber, boa noite. Boa noite, galera. Tamo aí. Vamos lá, garoto. Achei que você não ia aparecer. Tava no serviço, já acabei de chegar. Aí o Então Júnior mandou pronto, mensagem vamos aqui. lá. Vamos seguir ajustando aqui o nossa câmera e vamos começar. Agora, tudo certo. Tudo ao vivo. Começando. Vamos lá então. Começando a nossa aula de cálculo. 27 hoje. Ou não? 27 ou 28 hoje? 28. Então vamos lá. Ó, nós estávamos vendo na aula passada uma. O Júnior acabou saindo aí, né? Nós estávamos vendo na aula passada, na aula de quinta-feira, algumas regras de derivação, né? Algumas regras para se derivar uma função,
né? E a última que nós vimos foi a da exponencial, né? Onde nós vimos que dx de uma exponencial e elevado a x é a própria e elevado a x. Beleza? Então vamos lá. Beleza, Júnior? Tudo tranquilo? Beleza. É porque aqui eu tava mudando a internet para outra internet minha aqui, porque tava cortando demais. É, né? Tá oscilando a internet aí, né? Tava, agora eu coloquei numa outra, que a minha esposa colocou aqui numa 5G aqui e melhorou. Então vamos lá. Uma regra muito utilizável, que a gente utiliza também, é a chamada regra do produto. Nós vimos da soma, nós vimos da subtração e agora do produto para a derivada, né? Existe uma regrinha para isso. Então, por exemplo, eu quero achar a derivada de d de x de um f de x vezes um g de x. Certo, Júnior? Eu tenho duas funções, Júnior, que se multiplicam e eu quero achar a derivada do produto dessas duas funções. Você lembra em aulas passadas que a derivada da soma, deixa eu ver se eu acho por aqui ela, que nós tivemos em aulas passadas. Aqui a derivada da exponencial está aqui. Quando você tem a derivada da subtração, você pega a derivada da primeira função e subtrai da derivada da segunda função. Quando você tem a derivada da soma, o que você faz? A derivada da soma, está aqui. Você pega a derivada da primeira função mais a derivada da segunda função. Só que eu diria que essa regra do produto é a número 5. Deixa eu ver se é a 5. 2. Eu acho que é a 5. É a 6. É a 6. Então essa derivada do produto aqui é a número 6. Para a gente seguir a ordem da numeração. Então essa é a 6. Então a derivada do produto não é a derivada da primeira vezes a derivada do segundo. Não é. A gente tem como provar isso, mas eu não vou provar para a gente não perder tempo. Então o que diz a derivada do produto? Você pega a primeira função vezes a derivada da segunda. Então você vai derivar apenas a segunda. Vai repetir a primeira função, vai derivar a segunda e vai multiplicar. Só isso, professor? Não. Aí você vai somar com a segunda vezes a derivada da primeira. Essa é a regra do produto. Então vamos lá de novo. O que diz a regra do produto de duas funções? Pega a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Tá? Então isso aqui é a chamada regra do produto. Regra do produto. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Um exemplo para se determinar, para que a gente use essa derivada do produto.
tá? Então vamos lá. Vou passar um exemplo aqui. Querem anotar ou não? Posso seguir? Eu anotei, já anotei Já, né? já. Então vamos lá. Nelber, tudo certo? Tranquilo, tranquilo. Pode seguir. Depois eu Então, assisto a aula lá e eu anoto. então beleza. Então vamos lá para o nosso exemplo. Então vamos lá. Eu tenho a seguinte função, Júnior e Nelber. Na letra A, eu tenho a função se f de x é igual a x vezes e elevado a x, encontre o f' de x. Essa é a letra A. Letra B, eu quero que você encontre o f duas linhas de x. Bora lembrar? O que é o f' de x? O que o f' lembra? Primeira derivada. Vou puxar para cá. O f', ele diz que é o quê? O que é o f'? O f' de x a gente chama de primeira derivada. Isso. E o f duas linhas de x é o quê? Segunda derivada. Segunda derivada. Então vamos lá. Calculem a primeira e depois eu quero a segunda. Mike, qual é que eu vou usar? A regra do produto. Por quê, Mike? Porque aqui eu tenho duas funções. Chama essa de f de x e chama essa de g de x. Vai lá. 1 minuto. Para a gente não perder muito tempo.
Conseguiram? Professor, não consegui, não. Vamos lá. Ei, professor. Diga. Eu cheguei aqui em um valor. Quanto deu? Para X linha. Aí X Quanto da deu linha para tem X linha? Deu X é X mais 1 é X. Isso. X mais 1 é X. A primeira derivada. Isso. E a segunda? Segunda eu não cheguei a fazer, não. Eu tava quebrando cabeça ainda na primeira. Ah, então tá. Professor, Diga, Júnior. você me tira aqui, porque eu estou com uma dúvida doida aqui. Eu não estou conseguindo fazer, porque é o seguinte: essa fórmula que o senhor me mandou, que botou lá, que é D sobre x, dx, f de x vezes g de x. Como é que eu faço para essa substituição aqui? É isso que eu Pois estou é. em dúvida. A função, ela é x vezes e elevado a x. Chama essa Certo. daqui de f de x e chama essa daqui de g de x. Então, o que, que é a derivada do produto? O que, que é d dx? Aí você vai fazer assim. Eu vou jogar logo direto, porque a gente tem que logo ser esperto. Então, a gente vai fazer assim. Pega a primeira, repete, vezes a derivada da segunda, vezes a derivada da segunda, mais a segunda, vezes a derivada da primeira. Então vamos lá. Então isso aqui vai ficar. Quem é a primeira? X. Então isso aqui vai dar. Primeira função. Quem é a primeira função? X. Vezes a derivada da segunda. Quem é a segunda? E elevado a x. Nós vimos na aula passada que a derivada da exponencial é a própria exponencial. Então isso aqui vai ser E elevado a x. Mais a segunda. Quem é a segunda? E elevado a x. Mais vezes, né? Vezes a derivada da primeira. Quanto é que é a derivada da primeira? Quanto é que é a derivada de x? X. Não. 1. A derivada de x é 1. Então, vezes 1. Tá. É 1. Lembra, Júnior? Dx de x. Como é que tu deriva isso aqui? Aqui está subentendido que é 1, tu joga para frente, subtrai 1 aqui. Então vai ficar 1 vezes x, 1 menos 1 dá 0, e x elevado a 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1. Então essa é a derivada de x. Toda vez eu esqueço desse negócio dessa fórmula aqui. Não pode esquecer, porque essa regra ela é geral para as derivadas. Pois é, eu esqueço toda vez dessa bodega aí. Oh, caramba. Tá Não bom, pode esquecer. Vamos lá, então. Então, isso aqui vai dar o quê? X é elevado a x mais E elevado a x. Porque E elevado a x vezes 1 dá E elevado a x. Botando o E elevado a x em evidência, vai ficar E elevado a x vezes x. Quando eu coloco esse E elevado a x em evidência, mais 1. Então, tá aqui. Essa é a primeira derivada. Esse é o f' de x. Letra A. Professor, Diga. fazer uma pergunta, me desculpa a ignorância. Não, Mas, que isso? por exemplo, numa prova dessa, numa prova lá da faculdade, vai ter essas coisas aqui, x elevado a e, elevado a x, tal. Ou vai ter números. Não, geralmente é as funções. Geralmente é as Sobre essas funções, funções. Geralmente, quando se trabalha de isso que eu derivada, queria você saber. trabalha com as funções. Não, beleza, tranquilo. Vamos lá para a segunda derivada.
Vamos lá para a letra B? Então, na letra B, ele quer a segunda derivada. Qual foi a função que sobrou aí? O que foi que deu? A primeira derivada deu quanto? E elevado a x, x mais 1. Foi isso? Foi. Tá? Agora, o que a gente vai fazer, Júnior e Nelber? Derivar isso aqui de novo. Então, de novo, você chama isso aqui de f de x e chama isso aqui de g de x. Então, vamos lá. A segunda derivada de x vai ser a primeira vezes a derivada da segunda mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então, a segunda derivada, ela vai ser... Então, vamos lá. A primeira é elevado a x. Vezes a derivada da segunda. Então, vou derivar d dx, x mais 1. Mais a segunda, que é x mais 1, vezes a derivada da primeira. d dx é elevado a x. Conseguiu matar essa, Nelber? Tô fazendo aqui, mas é mais ou menos isso aí mesmo que eu tô no rumo. Então vamos lá. Só que é mais lento. Posso passar, Júnior? Sim, pode passar. Depois eu anoto. Então vou bem devagar. Vamos adiantando para não perder tempo. Então vai ficar assim. A segunda derivada de f' de x. Como é que nós vamos fazer essa segunda derivada? Vamos lá, segunda derivada. Então sobrou o que aqui? Então fica e elevado a x, repete a primeira função, vezes a derivada da segunda. Quanto é que vai dar essa segunda aqui? Derivando essa segunda função aqui. X mais 1, quanto é que vai dar? Vai dar 1. Dá um. Vai dar quanto? Um. Vai dar 1. É isso mesmo, Nelber, vai dar 1. Porque aqui tu faz a derivada da soma. A derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0, porque 1 é uma constante. Então vai sobrar só 1 da derivada de x, beleza? Beleza. Tá? Então aqui dá 1. Essa derivada aqui dá 1. Aí tu vai repetir a segunda vezes a derivada da primeira. A derivada de e elevado a x é quanto? O próprio é x. O próprio é x. Não pode esquecer, Júnior, dessas propriedades. A derivada, todas aquelas propriedades que nós vimos nas aulas passadas, não pode esquecer, porque você sempre vai aplicar aí. Uhum. Tá? Eu vou reassistir essas aulas para poder não esquecer e anotar, porque, moço, eu me perdo por causa disso aí. Pois é. Então vamos lá. Então a segunda derivada vai dar e elevado a x vezes 1 mais x mais 1 vezes e elevado a x. Bom, aqui e elevado a x vezes 1 dá o próprio e elevado a x. Então isso aqui vai ficar f, duas linhas de x, será igual a e elevado a x mais e elevado a x, x mais 1. Beleza? Aí de novo, ó, posso botar o e elevado a x em evidência.
Então, F, duas linhas E, de professor, essa x. parte é só organização, né? É só organizar aqui, ó. Só organizar. Bota o E, põe o E em evidência de novo. Aí vai ficar E elevado a x, põe ele em evidência. Aqui fica 1 mais x mais 1. Portanto, a segunda derivada vai ser E elevado a x. Aí esse 1 soma com esse 1 aqui, ó. 1 mais 1 vai dar o quê? 2. Então, isso vai dar Isso. x mais 2. Tá aqui a segunda derivada. Professor, Diga, então a Júnior. questão é a seguinte: Ah, o- a F uma linha, volta lá no começo, por gentileza, onde o senhor colocou isso. F uma linha. Então, essa fórmula aqui que o senhor nos deu aqui, que é a regra do produto. regra do produto. Cadê? Está aqui. Então, por exemplo, esse derivado sobre x, eu vou colocar esse aqui que é igual a fx vezes d sobre dx, aí faz essa regra, não é isso? É Isso, daqui para essa aqui do produto, então. isso. Vou Toda usar vez que ele, vou toda usar vez que você houver produto de funções e ele pedir a derivada, você vai calcular pela regra do produto. É pela a regra do primeira produto. vezes a derivada do segundo, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Beleza, aí para ele pedir o f duas linhas, é o mesmo jeito, É o mesmo jeito. Aí tu vai pegar isso que tu derivou, o resultado, e derivar mais uma vez. que é, tá, que vai dar o f duas linhas. Isso. Beleza. Vamos botar um exemplo 2 aqui. Então eu tenho essa função aqui, Júnior e Nelber. 3x à quarta mais 3x vezes 2x mais 1. Então vamos lá. Letra A, f' de x. Letra B, f duas linhas de x. 1 minuto, hein? Bora lá. Agora eu consigo, não é possível.
Bom, então vamos repetir aqui, né? Pega a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, né? Então aqui eu repeti a primeira função, derivei a segunda, d dx de 2x mais 1 deu 2, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Joga esse 4 para cá, 4 vezes 3, 12, subtrai 1 aqui o expoente, x ao cubo menos 1, x à quarta menos 1 dá x ao cubo, e a derivada de 3x dá 3. Né? E aí a gente fez a operação distributiva, tá aqui a minha função, e agrupei, né? X à quarta com x à quarta, 6 com 24 dá 30, x à quarta, 6x com 6x dá 12x, botei o 12x ao cubo aqui para frente, mais 3. Essa é a primeira derivada. Agora a gente vai para a segunda. O que que diz a segunda? Então, a segunda é uma soma, então fica a derivada de 3x à quarta, mais a derivada de 12x ao cubo. Viu, Júnior? Isso aqui é uma soma de derivadas, não é mais aquela do produto. Mais tá. Não, beleza. a Tranquilo. derivada de 12x mais a derivada... Já? Já está aberto aqui, ó. Fala, Nelber. Foi? Professor, mas essa, por exemplo, esse derivada sobre dx, tem que colocar então na fórmula porque o final, não é isso? O que Isso. soma, então, é simplesmente os de dentro, não é isso? Isso. Tu vai derivar tudo e somar. Tá, beleza, beleza. Então vamos lá. Então a segunda derivada de x. Quanto é que dá a derivada aqui de 3x à quarta? Aliás, pessoal, eu botei 3x à quarta não. É 30x à quarta. É 30. Deu Quanto é que dá a 120 derivada de terceira. 30x à quarta? 120 a terceira. 120 vezes x à terceira. Júnior, joga o 4 para cá. 4 vezes 30 dá 120. Subtrai 1 aqui. 4 menos 1, 3. Mais a derivada aqui agora. Desce o 3. 3 vezes 12. 36. 36. 6, Subtrai 1 aqui. 3 menos 1, 2. 2. Mais 12x, aqui tá 1. Jogo 1 para cá. 1 vezes 12 dá 12. 12. 1 menos Dá 1 x. dá 0. Então vai dar x elevado a 0, que é 1. Então dá só o 12. Ah, tá. E aqui, a derivada de uma constante é 0. Então, mais 0. Portanto, a segunda derivada é 120x ao cubo mais 36x quadrado mais 12. Está aqui a segunda derivada. Morreu a Maria Preá. Morreu a maré preá. Então, pronto. Beleza, Júnior?
Ei, Júnior. Fala, meu. Sai fora, mano. Essas regrinhas aí que o professor está passando, tem uma tabela. Eu baixei na internet, imprimi, eu fico só, toda hora eu fico olhando aqui, ó, fazendo os exercícios e acompanhando, porque senão o cara não lembra não. É, tem uma tabelinha. Você encontra isso daí na internet rapidinho. Ei, me fala onde é, né? Porque eu vou baixar também, porque eu me confundo, porque tem umas regras, quando tu pensa que não, já tem outra regra, o cara fica meio perdido. Pois é, inclusive, naquelas avaliações online, tem algumas avaliações que a próprio sistema disponibilizava essa tabela, para quando a gente fosse resolver, a gente está aplicando a regra. Aí, como essa vai ser presencial, não sei se eles vão permitir levar essa tabela, ou se... mas é interessante a gente aprender pelo menos as principais. Ei, será, professor, que pode levar calculadora científica? Depende, não sei, depende da instituição. Tem instituição que libera, tem instituição que não libera, não. É mesmo. Eu vou perguntar lá na Unicef. Então pergunta logo. Vamos lá para a regra do quociente agora? Bora, partiu. Agora é quociente a divisão, tá? Então vamos lá. Eu tenho duas funções, f de x e g de x, tá? Eu quero saber a derivada de f de x dividido por g de x. Agora é divisão, viu, Júnior? Viu, Nelber? Não é mais multiplicação, é divisão. Pessoal, isso tudo tem demonstração, tá? Isso tudo a gente demonstra, né? Só que a gente não vai fazer aqui porque não é o propósito da aula. O propósito da aula é explicar para vocês as regrinhas e a fazer as aplicações das regrinhas, como é que se faz, caso vocês se deparem com isso na prova. Então, a regra do quociente, ela segue uma regra que nem do produto. O que é a regra do produto? É a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. O do quociente segue também uma regra. Qual é a regra? É a segunda vezes a derivada da primeira agora não é mais, é menos a primeira vezes a derivada da segunda tudo isso dividido, não sei se vou conseguir passar uma divisão aqui, mas dá assim. Tudo isso, deixa eu ver se eu consigo. Não vai, não vai, não vai. Opa. Não, não vai dar. Tirar essa régua aqui porque o meu mouse já está com problemas. Tudo isso, vou traçar aqui. Tudo isso dividido por. Aqui, ó, a linha da divisão. Tudo isso dividido por quanto, professor? Vamos dividir aí então. Então, tudo isso dividido, olha lá, pelo denominador ao quadrado. Ao quadrado. Essa é a regrinha do quociente, Júnior e Nelber. Vou anotar aqui. Anote que isso é importante. É a do produto, quase igual a do produto, só que ao invés de ser o sinal de mais, é de menos, a segunda ao quadrado embaixo. E a segunda ao quadrado embaixo. Na do produto, tu começa com a primeira. É a primeira vezes a derivada da segunda,
mais a segunda vezes a derivada da primeira. Do quociente, tu começa com a segunda. Então é a segunda vezes a derivada da primeira, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Ei, professor, mas a ordem altera o resultado? Não, não. Não altera. Deixa eu ver aqui. Não, vai alterar, Nelber. Sabe por quê? Porque se tu começar com a primeira vezes a derivada da segunda, se tu começa derivando, deixando a primeira e a segunda e depois menos isso, vai dar o mesmo resultado, só que com sinal trocado. A regra tem que seguir essa ordem aqui. Mike, eu fiz ao contrário, vai dar o mesmo resultado? Vai dar, só que vai dar com sinal trocado. Aí tu já sabe que tu pegou o sinal trocado. Porque é isso menos isso, e não isso menos isso. Porque aqui na minha tabela aqui tá derivada de U, que é É do porque primeiro. ele chama isso aqui de U e chama isso aqui de V, não é isso? Aí tá a derivada do primeiro vezes a segunda menos a segunda, a derivada da segunda vezes a primeira. Ele só inverteu isso aqui, ó. Tu não pode inverter isso Foi, só aqui. inverter isso aí. É, Foi. aqui tu pode dizer, aqui eu vou botar de azul aqui em cima, ó. Tu pode dizer que é dx Isso. Isso aí f que eu de tô falando. x, Que não isso, interfere. vezes a segunda, não, não interfere não. Menos a Ah, derivada entendi. da segunda, Vezes f menos de x. vezes f de x. Não, não interfere não. Essa ordem Ah, isso aqui, aí. isso vir para frente, isso vir para trás, não interfere. O que tu não pode é trocar isso aqui, isso ir para frente, isso aqui tudo ir para trás. Pois é, que é a mesma coisa de 2 vezes 3 e 3 vezes 2. É a mesma coisa, então não vai alterar. O produto não altera. Então vamos fazer um exemplo aqui. Jogar uma função aqui para vocês. Então vamos lá. Seja y igual a x quadrado mais x menos 2 dividido por x ao cubo mais 6. Então vamos lá. Achar a derivada de y de x. Usando a regra do quociente, hein? Do quociente, porque aqui é o quociente, a divisão de duas funções, ó. 1 minuto. Valendo.
Derivada de uma constante é zero. Beleza, Júnior? Tá. Então, então vai ficar a derivada, vai ficar 2x mais 1. Então, a derivada da primeira é 2x mais 1. Menos a primeira, que é x ao quadrado mais x menos 2, não é isso? É. Vezes a derivada da segunda. Quanto é que fica aqui a derivada da segunda, Júnior? X ao cubo mais 6. 6x ao cubo. 3x ao quadrado, Júniio. Tá. Joga o 3 para cá. 3x, tá. 3x ao 3x quadrado. ao quadrado. Só. Porque a derivada de 6 é zero, que é uma constante. Uhum. Dividido pela segunda ao quadrado. Então fica aqui x ao cubo mais 6 ao quadrado. Aí esse x ao cubo mais 6 vai botar multiplicando com esse expoente que é o quadrado. É, Isso? mas tu não vai fazer isso aqui não, não vai desenvolver isso aqui que vai dar trabalho. Tu deixa assim do jeito que tá. Bora só desenvolver lá em cima. Certo. Então vamos lá. Y'. Aí tu vai fazer a multiplicação aqui, Júnior, como eu te falei, ó. Esse com esse, depois esse com esse. Esse com esse, depois esse com de lá. E assim a mesma coisa aqui também. Sim. Então vai ficar assim, vamos lá. X ao cubo vezes 2x dá 2x 2x a quarta. a quarta. 3 mais 1, 4. Mais x ao cubo vezes 1, x ao cubo. X ao cubo. Agora o segundo agora. 6 vezes 2x, Vai dar 12. 12x. 6 vezes 1, 6. Agora vamos para cá. Menos 3x quadrado vezes x quadrado vai dar 3x a quarta. 2 mais 2, 4. Mais 3x ao quadrado vezes x, 3x ao cubo. 2 mais 1, 3. Menos 3x quadrado vezes 2, 6x quadrado. X ao quadrado. Então, y' será igual 2x a quarta. Vou repetir aqui isso primeiro. Aqui, menos 3x a quarta. Vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais dá menos. 3x ao cubo. Menos com menos dá mais. 6x quadrado. Ó, tô esquecendo de botar o sobre x ao cubo mais 6 ao quadrado. No final eu ponho. Uhum. Então, vamos lá. Isso menos isso. Ó, os termos que são iguais. Esse e esse. 2x a quarta menos 3x a quarta dá menos x a quarta. X ao quarto. X ao cubo menos 3x ao cubo dá menos 2x ao Menos cubo. 2x ao cubo. Mais alguém? Não. Mais 6x quadrado mais 12x mais 6. Tudo isso sobre x ao cubo mais 6 ao quadrado. Tá aqui a primeira derivada. Essa é a primeira derivada. Termina aqui. Não dá para fazer mais nada. Cheguei.
Acabamos de resolver a questão neste exato momento, Nel. Tá. Tirar um print aqui. Tire aí. Posso mudar de quadro? Por mim, sim. Vamos lá. Um exemplo aqui para vocês aplicarem o quociente. Vamos lá. Último para a gente seguir adiante. Y é igual E elevado a x sobre x quadrado. Vamos lá. Achar o y' de x. Galho fraco essa, hein? Esse é para pegar aquela mesma. Regra do quociente, de mesma- novo. Entendeu? Só que isso é para usar aquela mesma x ao quadrado mais x menos 2 também? Isso aí é o primeiro termo, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro termo, sobre, que é dividindo, né, pelo segundo, pelo segundo termo ao quadrado. É,
Oi? Ela pede para lavar lá, aí ela cobra 1 ou 2 gramas por mês, lava na roupa. Então, o serviço que é só lá, não vai chegar mesmo fazendo o cara, é só bater dentro da fora. Roupa normal mesmo, tudo bem, ela vai lavar, tem a máquina de lavar, lava, às vezes ela fala do alimento. Olha aí, acho que é o Nakayama que chegou aí, hein? Opa, só consegui chegar agora aqui, bebendo um amém aqui. E aí, Maria? O que foi? Vai deitar, que o papai já tá indo. Vai. Vamos lá. Nakayama, nós já vimos a regra do produto e agora estamos na regra do quociente. Fizemos alguns exemplos, continuando aquelas regrinhas de derivação que a gente estava vendo. E na quinta-feira, nossa próxima aula, quinta-feira, nós já vamos entrar em integral e ver as regrinhas de integral, o que a gente precisa saber de integral para essa prova de vocês, tá? Então vamos lá. Y', pode falar. Não, tava só saindo aqui da sala aqui. Hoje Tá a bom. última pedra aqui é corrida aqui. Pode falar aí. Então vamos lá. Então, vamos achar o y' da função, né? Então, usando a regrinha do produto, que diz o seguinte, que é a segunda vezes a derivada da primeira, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado, né? Essa é a regrinha do quociente. Então, eu chamo essa aqui de f de x e eu chamo essa aqui de g de x. Então, vamos derivar. Vamos lá, então. Derivando, o que nós vamos ter? Pegar aqui a função, né? Então, vamos lá. E elevado a x sobre x quadrado. Então, vou pegar a primeira, eu acho que dá para jogar aqui do ladinho. Vou pegar a primeira, a segunda, que é x quadrado, vezes a derivada da segunda. Então, vou derivar a segunda, d dx é elevado a x, menos a segunda já. É a segunda vezes a derivada da primeira, tá aqui, menos a primeira vezes a derivada da segunda, x2, dividido por x2 ao quadrado. É isso aí, ó. Tá? Vou levar isso aqui lá para o outro quadro. Pronto. Vamos jogar aqui para o outro quadro só para a gente ter noção, para a gente não ficar voltando toda hora. Pronto. Então, isso aqui eu estou querendo determinar o y' de x. Então, isso vai dar o quê? Vamos lá. O y' de x será o quê? X²
vezes a derivada da exponencial, é a própria exponencial, menos a exponencial, vezes a derivada de x quadrado. Quanto é que é a derivada de x quadrado? Dois. 2x, né? 2x dividido pela segunda ao quadrado, x à quarta. Tranquilos? Então, y' será... deixa eu só dar uma ajeitada aqui, vai ficar e elevado a x, é só ajeitar, viu? É elevado a x, x quadrado, menos 2x é elevado a x, sobre x à quarta. Posso colocar em evidência aqui o e elevado a x, ó, que nem a gente está fazendo aquelas anteriores, né? Botando em evidência aqui o e elevado a x, então vai ficar e elevado a x vezes x quadrado menos 2x dividido por x à quarta. Então tá aqui a derivada de e elevado a x sobre x ao quadrado. Acertou aí? Quem acertou? Nelber Júnior. Não, errei. Não consegui concluir, não. Mas é isso aí mesmo. Não tem... eu não... Esse daí eu tava pensando assim, que ia fazer aquele chuveirinho lá, mas não precisou não, né? Não, não precisa, porque tu tem duas funções simples. Tu não está multiplicando... É uma exponencial com x quadrado, não precisava não. Só se tu tivesse x quadrado mais 3, aí tu precisaria fazer a multiplicação. Tá certo, beleza. Então, resumindo o que a gente viu até agora, viu? Júnior, Nelber e Nakayama. Eu vou colocar assim. Tabela de derivação. As mais usadas que vocês precisam para saber em prova. Tá? Quais são as mais usadas? Foi todas que nós vimos agora. Primeira, a derivada de uma constante. Quanto é que é a derivada de uma constante? Zero. Primeira regrinha que nós vimos. Segunda regrinha. A derivada de uma constante vezes uma função. Isso aqui vai ser o quê? A derivada de uma constante vezes uma função vai ser a constante vezes a derivada da função. Pronto. Qual foi a terceira que nós vimos? Eu tenho uma função f de x vezes uma função g de x. Regra do produto. Na verdade, eu tenho uma função vezes outra função. Isso aí é o quê? É a primeira vezes a derivada da segunda mais a segunda vezes a derivada da primeira. Regra do produto. Depois nós vimos a quarta. Qual foi a quarta? A quarta é a derivada, eu acho que nós vimos antes, mas não tem problema, eu estou numerando aleatoriamente. Eu só estou mostrando as regras que nós vimos. De x elevado a n. Quem é essa derivada?
é n vezes x elevado a n menos 1. Aquela regrinha. Joga o expoente para frente da função, subtrai n menos 1 do expoente. Quem é a quinta? A quinta que nós vimos. Eu tenho f de x mais g de x. A soma de duas funções. Quero saber a derivada da soma. Né? A derivada da soma. Isso aqui vai ser o quê? A derivada de x mais a derivada de g de x. Sexta. Que foi o que nós vimos da sexta? Do quociente. Eu acho que foi do quociente. Eu quero saber a derivada de f de x sobre a derivada de g de x. Isso aqui é o quê? A segunda vezes a derivada da primeira menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Né? Que foi que nós vimos mais? Essa foi a sexta. A gente veio mais regras. Tá faltando uma, tá faltando, na verdade, duas que nós vimos. Vamos botar aqui como 7. A derivada da exponencial, faltou ela. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E aqui uma oitava, a derivada de f de x menos g de x. O que é isso aqui? A derivada disso é a derivada do primeiro menos a derivada do segundo. Pronto, acabei de fazer aí um apanhado geral das regras que a gente acabou de ver agora. Segura aí, professor, Perguntas? nessa tela. Diga, Nelber. Segurar um pouquinho aí nessa tela aí, para me anotar aqui. Tá. O papai tá usando aquela ali agora. Peraí, deixa eu botar aqui. Peraí. Pronto. Quê? Alface? Eu vi um Davi. Papai tá dando aula, Davi. Papai tá dando aula. Oh, meu Deus do céu. Vá pra lá que o papai tá... Davi, para que os alunos estão ouvindo você gritar aí. Vá lá pra dentro de casa que eu já tô indo. Não, ele vai ficar gritando aqui. Bora, mãe. Vá-se embora. Bora, bora, Maria. Eu quero assistir, pai. Olha o que tu tá fazendo aí. Não, deixa essa lâmpada aqui. Vamos. Poxa, égua. Será possível que eu não posso dar... Depois você assiste. Bora. Deixa eu terminar minha aula.
Vamos lá, podemos? Pode prosseguir. Então vamos lá. Vou passar aqui umas questões para vocês. Aí, qualquer dúvida, estaremos no Telegram. E quinta-feira nos encontramos aqui para a nossa aula de integral, tá? Então vamos lá. Questão número 1. Encontre a derivada da função. 2 pontos. F de x igual x à quarta menos 5x ao cubo mais raiz de x sobre x quadrado. Essa é a questão 1. Questão 2. Derive as funções abaixo. Dois pontos. Letra A. F de x igual 3x quadrado mais 5x vezes e elevado a x. Letra A. Letra B. Y é igual e elevado a x sobre 1 mais x. Letra C. F de t igual 2t sobre 4 menos t quadrado. Letra D.
y igual z quadrado mais e elevado a z raiz de z. Questão 3. Encontre o f' de x e o f duas linhas de x. Letra A. F de x vai ser x ao quadrado mais 1 vezes e elevado a x. Letra B. F de x será igual a raiz de x vezes e elevado a x. Letra C. F de x é igual a x quadrado mais 1. Aliás, só x quadrado sobre 1 mais e elevado a x. E a letra D, f de x é igual a x sobre x quadrado mais 1. Beleza? Beleza. Beleza. Espera aí. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para nós. Alô, professor, tem que estar aqui de novo, viu? Tá bom. Acabando aí também, né? Depois eu É, vejo já a tá aula aí. acabando aqui. Bom, então vamos lá. Vou deixar essas aí para vocês fazerem e me entregar na quinta-feira. Tá? E aí, a gente vai ficar por aqui, tá? E na quinta-feira a gente se encontra. Tá bom? Essa aula de hoje, ela é uma aula extra que eu coloquei para vocês, para a gente poder reforçar um pouquinho mais dessas regrinhas de derivação. Aí na quinta-feira é quando? Dia... Vou ver aqui agora. Quinta-feira é dia 2. Dia 2. Então, dia 2, a gente se encontra para começar as regras de integral. Falar em integral, conceito de integral, como é que a gente trabalha. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão em cálculo diferencial integral 3, é isso? Isso. E cálculo diferencial integral 3, vocês já estão vendo integrais. Isso. Ah, então tá, beleza. Integral na quinta- dupla, tripla. Então, na quinta-feira, a gente vai ver primeiro a integral simples, que é a chamada integral de linha, depois a dupla, que é a integral de superfície, depois a tripla, que é a integral de volume. A gente vai fazer um apanhado geral, tá? Não sei se vai dar tudo na quinta-feira, mas aí o que a gente pode marcar? Porque parece que o Nakayama vai fazer essa prova já no dia 10. Se quinta-feira é dia 2, a próxima quinta-feira vai ser dia 9.
Vocês vão ter até o dia 18 para fazer essa prova, é isso? Isso. Ah, então vai dar tranquilo. Vai dar O tranquilo. Nakayama que vai fazer antes, porque ele vai fazer uma viagem. Ele vai fazer uma viagem, beleza. Então o que que a gente pode fazer? Na quinta-feira já começa um mês novo, né? A gente já entra em junho. Mas aí o que que a gente faz? Depois a gente vê como é que fica questão de valores. Isso aí a gente pode, não vai ficar um mês inteiro, porque vocês não vão ficar o mês inteiro, vocês vão ficar até o dia 18, tá? Aí eu vejo como é que eu faço para vocês a questão de valores, mas vamos ter primeiras aulas aí lá, porque contigo, Júnior, e com o Nelber, a gente vai ficar o quê? Dia 2, dia 9. Quando é que tu pretende, Júnior, fazer a prova? Professor, Tem até o dia 18 para fazer. No sábado. Até dia 18 no sábado. Então, eu não sei se lá eles vão fazer no sábado. Mas, para mim, até o dia 18 eu quero fazer. E Tá. lá para o dia 6 eu vou marcar a minha. Entendi. Se falar assim, ó, no sábado aceita. Então, beleza, eu vou fazer no dia 18 mesmo. No último dia. E você, Nelber? Eu pretendo fazer mais ou menos dia 15. Dia 15. Eu não posso deixar muito no final, não, porque pode ter algum imprevisto. E aí tem minha escala de serviço, aí eu tenho que fazer o No dia 17 não dá não para ti? Eu não ou 15 ou faço 17. Ou 15 ou 17, para mim. Pois é, porque no dia 16 parece que é feriado, né? 16 de junho? Agora, Feriado de quê? É. Corpus Christi está dizendo aqui. Ah, é mesmo, olha. Dia 16. Então vocês vão ter que fazer dia 17. Ou antes. Vou fazer dia 17. eu até dia 17 tá bom para mim, mas eu não posso Então, deixar. bora fazer dia 17, Nelva. Beleza. Para mim tá beleza. Tá? Então, beleza, que aí nós vê lá o horário e faz. Tranquilo. Tá bom, então. Ei, professor, Então já dá pra gente... Oi. Eu tava vendo aqui uma situação, não sei se é interessante, Hum. que eu baixei essa avaliação online, que eu fiz a segunda avaliação, eu baixei o gabarito, sabe? Sim. Se o professor quiser, eu posso lhe enviar para o senhor ter uma visão, assim, mais ou menos como é o tipo de pergunta que eles Manda. estão usando. Publica, manda lá pelo Telegram, que eu pego lá pelo Telegram. Tá. Tá? Tá Manda beleza. mesmo que eu quero dar uma olhada. Tá bom. Tá bom? Aí a gente vai fazendo as aulas de integral, tudinho e tal, e já bate em cima da prova. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, ó. Como a gente só vai ter aula, vocês vão fazer a prova dia 17, dia 15 é metade do mês, então eu vou fechar com vocês metade do valor, tá bom? Já que vocês não vão ter o mês, não vão ter o mês inteiro, então a gente fecha a partir da semana que vem a metade do valor, tá? Eu só vou me reunir com o Nakayama, porque como ele perdeu a aula de hoje, eu me comprometi a reunir com ele para ele tirar alguma dúvida em relação à aula gravada. Mas que vocês também, qualquer dúvida em relação à aula gravada, só postar lá no Telegram. Qualquer dúvida, qualquer pergunta... Essa aula de hoje é aquela aula que o senhor falou que ia fazer com nós, né? Aquela aula... Mentoria? Essa é a mentoria. Tá bom? Essa daí não conta, essa aula não conta. Mas o professor quer dar 3 vezes, não? Não, Beleza, então. essa Tá não tranquilo. conta. Começa a contar a partir da próxima quinta-feira, tá bom? Então ficar 200, não é isso? Isso, fica 200, tá? Beleza. Paga a minha na canha, ô Nelba. Aí... Eita, meu Deus. Tá bom, Tá bom, gente. meus queridos. Boa noite, bom Professor, final de boa noite, sábado, bom bom final de domingo para semana. vocês, bom descanso. Bom final de semana, Deus abençoe, gente. Amém. Nelber, bom descanso aí, galera. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.